E aí, galera do sétimo ano, Sânico Teles, PET 7, semana 3. E o tema dessa semana é dominação. Que tema é esse, professor? Ele está aprofundando na questão da escravidão no Brasil, certo? Traz-se um texto muito legal, com vários subtítulos, aonde se detalha ricamente, com informações bastante preciosas, como que era a vida dos escravos no Brasil. E, em especial, destaca-se aí a escravidão africana, certo? Então nós sabemos que os escravos eram capturados na África pelos traficantes portugueses, trazidos para o Brasil nos navios negreiros, que eram chamados pelos escravos africanos de tumbeiros, porque metade, no mínimo a metade morria durante a travessia, porque as condições de transporte eram as mais desumanas possíveis. Muitos morriam, ficavam doentes, ou morriam de desgosto, ou se matavam se jogando do navio. Acontecia deles conseguirem às vezes escapar e se jogarem no mar, em alto mar. Preferiam morrer do que serem escravizados em terras desconhecidas. E aqueles que sobreviviam chegavam ao Brasil e eram levados para um mercado, como se fosse um mercado central. Geralmente era um mercado central, tá? Como a gente tem hoje na cidade, só que hoje a gente encontra verduras, encontra açougues. Naquela época também se encontravam, tinham os mercados de escravos. Então você observa que eles eram negociados, eles eram vendidos como uma mercadoria. Isso era uma das características que marcava a escravidão. Você ser tratado, ser condicionado, ou seja, ser colocado na condição de escravo. Tá? Aliás, de mercadoria, melhor dizendo, né? Troquei as palavras aqui. Isso era humilhante, porque se você era uma mercadoria, você podia ser negociado como qualquer objeto, como qualquer produto, como qualquer animal. Então isso era muito humilhante. E uma vez que você chegava aqui, lógico que você chegava depois de 2, 3 meses de viagem, dependia da região da África que você havia sido capturado, e para o Brasil vieram escravos geralmente de Angola, Moçambique, Guiné. O Brasil trouxe escravos de vários pontos diferentes da África, justamente porque, embora fossem parecidas, os idiomas eram diferentes e o ideal era, a estratégia era comprar escravos de regiões diferentes e colocá-los numa mesma fazenda, porque assim eles teriam dificuldade de se comunicarem, de se entenderem e com isso organizarem revoltas, rebeliões contra o branco, o senhor, né, o escravocrata lá, o senhor branco, dono deles. Muito bem. Levados para os mercados, eles eram banhados, passava-se até um tipo de um óleo, de um azeite para deixar eles com a pele brilhando e com isso dar uma valorizada no escravo, né? Porque você expunha ele lá, e o dono do branco que ia lá comprá-lo via que ele estava vistoso, estava bonito, estava bem cuidado, e aí acabava pagando o preço que o traficante estava, o mercador lá de escravos estava negociando, estava pedindo. Não era barato, viu? É claro que tinha escravos de todas as idades, e quanto mais forte, mais jovem, mais caro era o escravo, porque ele teria muito mais tempo de vida, portanto, ele trabalharia muito mais tempo para o dono. Se eu comprasse um escravo mais velho, ele valeria menos, porque a chance dele viver, ele viveria menos. A média de vida, desculpa, a média de vida de um escravo no Brasil, uma vez que ele era levado para uma fazenda, uma vez que ele era trazido para a vida escrava, a média era de 10 anos. E média quer dizer que alguns viviam um pouco menos, outros viviam um pouco mais, tá? Então, meus amigos,
Eu falo para vocês, vale a pena ler os textos, o texto dessa semana 3, porque ele está riquíssimo. Ele fala da moradia, ele fala das roupas dos negros, ele fala dos trabalhos que a maioria dos escravos africanos eram destinados, né? Tinham os escravos de ganho, tinham os escravos os domésticos, tinham os escravos de recado, tinham os escravos de reprodução dentro das senzalas, tinham os negros que eram comprados porque se percebia, eles eram testados dentro da senzala, e se fossem garanhões, tivesse assim, né, uma sexualidade bem aflorada, eles eram colocados para serem escravos de reprodução. Então eles não trabalhavam nas fazendas, na parte agrícola, eles ficavam o dia todo descansando, para que à noite, aí sim, eles fizessem o trabalho deles, que era se deitar com as escravas e produzir mais escravos para o Senhor, sem que o Senhor precisasse comprar, ficar comprando, repondo os escravos, porque eram caros. Então tinha também essa função do escravo reprodutor. Claro que os negros, com o passar do tempo, foram conseguindo criar uma forma de comunicação, foram aprendendo a falar o português, e com isso eles foram se organizando e criando táticas de resistência, e uma delas era fugir, né? Mas muitos também acabavam se entregando ao suicídio, entravam em depressão, que na época eles chamavam de banzo, que era uma tristeza profunda, que é o que nós chamamos hoje de depressão. Aí não bebiam, não comiam, e assim ficavam, iam definhando até a morte, né? Eles permitiam, mergulhavam nessa tristeza profunda, nessa depressão profunda, propositalmente, para morrerem, porque preferiam a morte do que viver naquela condição de cativo. Então o texto fala de como que os escravos eram reprimidos, eram castigados quando não aceitavam cumprir as ordens dos brancos. E aí tem até uma foto aqui da famosa escrava, né, Anastácia, que supostamente teria vivido no Rio de Janeiro, e por ser muito bela, muito bonita, era muito desejada pelo seu patrão, e isso provocava ciúmes na esposa, que acabava castigando ela de todos os jeitos. Fala de alguns tipos de castigos que os escravos eram submetidos, muito rico. Tem até uma imagem que mostra, né, os negros sendo colocados no pelourinho. O que era o pelourinho? Era o tronco, né, aonde você amarrava o negro e ali dava chibatadas nele como forma de punição. Isso acontecia publicamente para mostrar para os demais escravos o que acontecia quando eles não cumpriam as ordens, quando eles desobedeciam, quando eles agiam com rebeldia para com o seu senhor. E aí então ele vem detalhando todo esse tipo de castigos, mais diversos tipos de castigos que se pode imaginar. Muito bem. Então todas as perguntas, todas as 3 perguntas da semana 3 estão diretamente ligadas a esse texto que fala detalhadamente da vida, de como era o dia a dia, do que acontecia com os negros escravizados no Brasil. Então tá muito fácil, tá tranquilo, tem algumas imagens, tem na última letra da terceira questão, a letra D da terceira questão, tem um quadro que mostra, né, 2 grupos de negros que vieram para o Brasil, os bantus e os sudaneses. Essa divisão é baseada na língua, no idioma deles. E aí eles perguntam, né, dos bantus, de onde vinham, de qual região da África que eles vinham e para quais partes do Brasil costumavam ser levados, porque muitos escravos vinham para o Brasil de uma determinada região da África, mas muitos procuravam se misturar. Mas alguns grupos ficavam mais no Nordeste, outros eram trazidos em maior quantidade para o Sudeste. Então tinha isso também. O texto vai falar isso para vocês, tá joia? Gente, muito 10 mesmo essa semana 3. Dá para fazer um mergulho assim fantástico no dia a dia
da escravidão africana no Brasil durante o período dos 300 anos de colonização portuguesa. Aproveitem para fazer, para capricharem, para aprenderem e para reconhecerem que cor de pele, orientação sexual, crença religiosa, ideologia política não faz ninguém melhor e nem pior. São formas diferentes de viver, mas não quer dizer que porque eu penso assim, eu sou melhor ou pior que o outro que pensa diferente de mim, e assim a gente tem que compreender que o ser humano é feito de diferenças, mas somos todos iguais, no sentido humano, porque temos sentimentos, pensamentos, e o nosso organismo funciona igualmente, independente da onde você é, do que você faz, do que você pensa, do que você acredita. Beleza? Um forte abraço e até a semana 4.